Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição, desta vez a lição número 8 deste trimestre. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca da Tua ajuda, da iluminação que vem do céu para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós na lição desta semana. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão ao redor do mundo ouvindo e assistindo esta mensagem e estudando a Tua palavra. Que o Espírito Santo venha nos confortar, nos animar, para vermos que por trás das sombras e das trevas existe um Deus que cuida, que vela por nós com muito amor. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, a lição desta semana, sangue inocente. Sangue inocente, o que você entende por sangue inocente? Alguém disse, não existe ninguém inocente neste mundo? Realmente, todos nós somos pecadores. Só Jesus nasceu santo. Mas sangue inocente não quer dizer que não somos pecadores. Sangue inocente se refere a pessoas que são maltratadas injustamente. Pessoas que sofrem perseguições ou sofrem injustiças injustamente. Portanto, queridos, a lição desta semana está focando este tema muito profundo, de muito interesse para nós os cristãos. O verso áureo é de Hebreus capítulo 11 e o verso 1. Hebreus capítulo 11 e o verso 1 diz, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Quando se fala de fé, muitos podem pensar que fé se refere a coisas abstratas, fé se refere a coisas incertas, coisas imaginárias, mas o que a Bíblia está falando em Hebreus capítulo 11, verso 1, é que a fé não tem nada a ver com abstrato ou com coisas imaginárias, mas a fé é a certeza. Você entendeu este ponto? Fé é certeza. Certeza de quê? Daquilo que nós não vimos, mas nós confiamos e cremos que existem, porque nós cremos num Deus que nós não vimos, mas cremos que Ele existe. E esta fé é uma fé que nos dá certeza daquilo que Ele prometeu e que vai cumprir. Portanto, aqui diz que fé é convicção, não é dúvida. É convicção de fatos que se não veem, mas nós conseguimos ver pelos olhos da fé. Assim como Moisés, ele ficou firme vendo o invisível. Você também pode ver o invisível pelos olhos da fé. Isso lhe dá uma segurança, uma certeza de fé. Portanto, queridos, a lição desta semana vai nos trazer conforto, porque pela fé nós entendemos que não estamos sozinhos, abandonados neste mundo, à mercê da miséria, à mercê do mal. Não. Nós temos olhos divinos que nos acompanham, mãos divinas que nos sustentam, anjos que nos protegem e que nos cercam, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus, e Ele os livra. A parte de introdução diz que o escritor argelino Albert Camus foi um filósofo ateu. Ele lutou com a questão do sofrimento humano. E no seu livro A Peste, ele utiliza uma peste como metáfora para os males que provocam dor e sofrimento à humanidade. Esta peste, da qual Albert Camus fala, que provoca dor e sofrimento à humanidade, esta peste tem nome. Ela se chama Satanás. Satanás é a peste, porque ele é o pai do pecado, ele é o pai da doença, ele é o pai das tragédias, ele é o pai, enfim, de todos os sofrimentos humanos. O mal não surgiu por acaso. O mal surgiu num ser que abaixo de Deus era o ser mais inteligente e poderoso no céu. Portanto, o mal teve uma origem, teve um começo. Ele não é eterno, como muitos pretendem que ele seja, juntamente com o bem. Muitos pretendem que o mal e o bem sejam eternos. Não, o mal não é eterno. Ele teve um início
e pela graça de nosso Senhor Jesus, ele terá um fim, mas o bem é eterno. A parte de domingo, o protesto de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar tinham um argumento: Deus pune o mal. Infelizmente, o argumento deles não se aplicava à situação de Jó. Ninguém vai discutir a questão de que Deus pune o mal. Sobre o juízo retributivo, que nós já estudamos na semana passada, ele existe, ele é bíblico. Só que ele foi aplicado na pessoa errada, no momento errado. Não era o caso de Jó. O sofrimento de Jó não era um exemplo de castigo retributivo. Deus não o estava punindo por seus pecados, como posteriormente ele fez com Coré, com Datã e Abirão, que sofreram a consequência dos seus atos de rebelião contra Moisés e Arão. Jó também não estava colhendo o que plantara, porque Jó plantou o bem, mas agora ele estava colhendo a perda da família, a perda dos seus bens e uma doença da cabeça aos pés, que o fazia sofrer e gemer. Ele não estava colhendo o que plantara, ele plantou o bem. Mas como é que ele estava recebendo o mal? Quando você não encontra a resposta para a pergunta, é porque existe alguma coisa por trás dos bastidores e que diz respeito ao grande conflito. Quando pessoas boas colhem coisas ruins, existe por trás dos bastidores uma solução, uma resposta. E o grande conflito nos ajuda a entender essa questão. Eu gostaria de ler com você Jó capítulo 10. Abra a sua Bíblia em Jó capítulo 10. Aqui temos o capítulo Jó capítulo 10. Aqui fala: ao considerar as circunstâncias de Jó, suas palavras ao Senhor faziam sentido? O que estava errado e o que estava certo em seu discurso? Quando Jó falou e orou e reclamou, vejam, a minha alma tem tédio da minha vida. Jó estava triste, Jó estava com vontade de morrer, porque era muito o sofrimento que ele tinha. A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Ele estava em amargura. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Para Jó, o sofrimento estava vindo diretamente de Deus, mas não estava vindo de Satanás. Mas ele estava dialogando com Deus. Por que contendes comigo? Por que me fazes sofrer? Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Jó tinha uma certeza: eu não sou ímpio. Você tem essa certeza também? Se você me disser assim, eu não sei se eu sou ímpio, como você não sabe? Você sabe das suas ações? Você sabe dos pensamentos que estão dentro da sua cabeça? Você sabe se você ama Jesus ou não? Você sabe se você confessou seus pecados ou não? Você sabe se você tem pecados ocultos ou não? Você sabe se você coloca Deus e Jesus em primeiro lugar na sua vida ou não? Como é que você não sabe se é ímpio ou justo? Pela graça de Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza da fé, a certeza de que somos justos. Por isso, Jó disse, eu não sou ímpio. Jó sabia da sua fidelidade, Jó sabia da sua caridade para com o pobre, para com a viúva, para com os necessitados. Jó conhecia a sua vida de comunhão com Deus, desde o levantar até o deitar. Por isso ele diz, eu não sou ímpio. Você e eu, queridos irmãos, nós também precisamos ter a certeza de que nós não somos ímpios. Somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Vivemos para Deus. Nossa missão é agradar o nosso Pai. Essa é a nossa alegria. Agradar o nosso Pai. Obedecer os seus mandamentos. Não somos perfeitos, não. Não somos. Mas temos certeza de que não somos ímpios. Louvado seja Deus. Louvado seja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
aqui nas palavras de Jó, ele diz: faze-me saber por que contendes comigo. Tu sabes que eu não sou ímpio. O Senhor me criou, diz Jó, capítulo 10. Jó tinha consciência de que Deus o criara com carinho. Jó sabia que era pecador, mas também sabia que tinha confessado os seus pecados. A consciência de que somos pecadores é uma consciência que o Espírito Santo nos dá. O apóstolo Paulo, aquele que mais sofreu depois de Jesus Cristo aqui nesta terra, foi o apóstolo Paulo, e ele dizia, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós temos consciência, nós que vivemos em comunhão com Jesus, temos consciência da nossa pecaminosidade. Não somos santos em nós mesmos. Temos santidade só quando recebemos esta santidade de Jesus. Mas, queridos, embora sejamos pecadores, nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. E por isso Jó sabia que ele tinha confessado, sim, os seus pecados, não só os dele, ele tinha também confessado os pecados dos seus filhos. Dia após dia, ele oferecia sacrifícios a favor dos filhos. Aqueles que creem em Deus não fazem perguntas semelhantes em momentos de grande tragédia? Quando a tragédia nos atinge, nós também começamos a questionar, como Jó questionou. Por que, Senhor, tu tiveste o trabalho de me criar? Dizia Jó. Ou por que tu estás fazendo isso comigo? Ou ainda, não teria sido melhor se eu nunca tivesse nascido do que ter sido criado e agora enfrentar tudo isso? Além disso, queridos, o que tornava tudo mais difícil de compreender era o fato de que Jó sabia da sua fidelidade a Deus. Ele clamou ao Senhor dizendo: bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. Jó capítulo 10 e o verso 7. Há uma ironia aqui difícil de entender nessa história. Diferente dos amigos de Jó que diziam que ele estava sofrendo porque merecia sofrer, era o contrário. A Bíblia diz que Jó estava sofrendo não porque ele fizera algum mal, mas estava sofrendo exatamente porque ele era fiel a Deus. O motivo do sofrimento de Jó era a fidelidade a Deus, não um pecado ou uma ação errada por ele cometidos. Queridos, Jó e muitos outros, hoje estamos sofrendo por pecados cometidos. Mas muitos estão sofrendo por pecados que eles não cometeram, mas estão sofrendo porque são fiéis a Deus. Quando a pessoa se agarra a Jesus, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele compra uma briga, e aquela briga entre Satanás e Jesus Cristo, ele entra na briga e se torna um aliado de Jesus Cristo, e agora ele tem toda a inimizade e a ira de Satanás contra ele. Então muitos de nós sofremos não por pecados que cometemos, sofremos porque somos muito fiéis a Jesus e não largamos de Jesus. Por isso Satanás, como dizem em Apocalipse, não é? Eu quero ler para vocês o que diz aqui em Apocalipse capítulo 12. Presta atenção. Apocalipse capítulo 12 menciona no verso 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Ora, o capítulo 12, verso 12 diz: pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando o dragão viu que Jesus foi arrebatado para o céu e subiu como um vitorioso, agora Satanás investiu toda a sua ira contra a igreja de Cristo, os filhos de Deus. Assim como Jó sofreu a ira, hoje nós também sofremos a ira de Deus, porque somos aqueles que amamos a Jesus, guardamos os seus mandamentos. Portanto, meus queridos, na parte de segunda-feira, nós encontramos o título Sangue Inocente. Eu estava lendo a estatística de que 4% dos sentenciados à morte nos Estados Unidos, 4% são inocentes. Você já parou para pensar nisso? É uma porcentagem alta.
desses 4%, 1,6% são libertados antes da morte, da pena de morte, mas permanecem anos na cadeia, às vezes 10, 15, 20 anos, e muitas vezes são libertados antes da pena de morte, mas sofreram injustamente. Porém, 2,4% são executados, são levados à morte injustamente, inocentemente. Isso é para pensarmos um pouco. Quantas pessoas inocentes dentro das cadeias? Quantas pessoas inocentes pagando por dívidas de outros? O exemplo bíblico de sangue inocente que foi derramado é o exemplo daquelas crianças de 2 anos para baixo. Todos os meninos de 2 anos para baixo, diz lá em Mateus, que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando matar o Filho de Deus. Imaginem quantas crianças mortas inocentemente. Todos eram crianças, filhos de pais pecadores. Mas não é porque nós somos pecadores, querido irmão meu, não é porque você e eu somos pecadores, que nós não vamos sofrer injustamente. Nós somos inocentes em muitos sofrimentos. Em muitos sofrimentos. Portanto, as crianças que morreram de 2 anos para baixo, pelo decreto do rei Herodes, é um exemplo bíblico de sangue inocente sendo derramado. Muitas vezes ouvimos sobre o assunto do sofrimento dos inocentes. A Bíblia até mesmo utiliza a expressão sangue inocente. Em 1 Reis, capítulo 8 e o verso 46. Vamos ler lá, primeiro livro de Reis, capítulo 8 e o verso 46. Abra sua Bíblia comigo. O primeiro livro de Reis, capítulo 8 e o verso 46. Que lemos: Ouve então nos céus, aliás, o verso 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. A Bíblia está falando de que se o povo de Deus pecasse e não se arrependesse, Deus permitiria que eles fossem levados como cativos. Existem pecados que acarretam sofrimentos, e a escravidão do povo de Deus, primeiramente das 10 tribos pelo Império Assírio, depois da tribo de Judá pelo Império de Babilônia, e quando o povo de Deus permaneceu 70 anos em Babilônia, realmente eles estavam colhendo o resultado das suas más ações, da sua apostasia. Mas existem outros sofrimentos mencionados na Bíblia onde não existe participação nossa, sofremos injustamente. Esses textos mencionados aqui em 1 Reis, capítulo 8, verso 46, Salmo 51, verso 5, onde diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Também Isaías 53, verso 6, que diz que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades e enfermidades. Todos esses textos ensinam que todos nós nascemos em pecado. Portanto, somos todos pecadores e merecemos a morte. Quando usamos a expressão sangue inocente, não estamos dizendo que existem seres humanos que não sejam pecadores. Todos são pecadores. Mas existem pecadores que estão colhendo consequências e sofrimentos que não são resultados dos seus próprios atos. É como que a bala perdida. Você já ouviu falar em bala perdida, não é? Principalmente os que vivem na cidade do Rio de Janeiro sabem muito bem o que significa bala perdida. A pessoa é atingida por uma bala perdida e às vezes morre sem nem saber por que morreu, porque realmente não teve culpa nenhuma. Foi mais uma vez o sangue inocente derramado. Todos nós somos pecadores, mas assim como Jó, existem pessoas que não merecem o sofrimento, ou seja, estão sofrendo por causa do grande conflito
estão sofrendo muitas vezes por causa da luta entre o bem e o mal, e não por causa de uma ação pecaminosa que nós tenhamos cometido. Na parte de terça-feira, destinos injustos. Isso não é justo? Não é justo o que estão fazendo comigo? Essa frase, isso não é justo? Essa frase é repetida vez após vez. Pessoas tentam ver justiça na experiência humana aqui nesta terra. Mas esta é uma tentativa fracassada. Porque nós não vamos conseguir ver justiça na experiência humana. Nós nascemos sem pedir, não é verdade? Nós não pedimos para nascer pobres, nós não pedimos para nascer ricos, nós não pedimos para nascer doentes, nós não pedimos para nascer já com doenças já de nascimento, aleijados, nós não pedimos. Então, é um sofrimento no qual nós não tivemos nenhuma participação. Isso é resultado do grande conflito entre o bem e o mal. Nós não estamos no céu, nós estamos no planeta Terra. Nós vivemos num campo de batalha, constante batalha, guerra sem trégua. E nós vivemos pela misericórdia de Deus, esperando a volta de Jesus para nos tirar deste campo de batalha. Enquanto estivermos neste campo de batalha, meu irmão, existirão balas perdidas e mortes de inocentes. Algumas pessoas sofrem muito mais do que outros. Você já parou para pensar nisso? Que algumas pessoas sofrem muito mais do que outras? Por quê? Nós não temos resposta para todas as perguntas. Mas nós percebemos, quando percebemos a vida de algumas pessoas, comparando com a nossa vida, nós concluímos, ele está sofrendo muito mais do que eu. Eu nunca passei por isso. Isso nunca aconteceu para mim ou para minha família. Mas está acontecendo na vida dele. Ele está sofrendo mais. Por quê? Por quê? Queridos, quando nós não temos resposta para os nossos porquês, nós temos que simplesmente confiar no Deus que nos ama. No Deus. É o conhecimento, é a intimidade com Deus que fortalece a nossa confiança na bondade divina. E nós sabemos que Deus, por ser bom, Ele não vai permitir que sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. E se Deus permite algum sofrimento, Ele tem alguma razão por trás, alguma razão sagrada, algum santo propósito que nós não estamos entendendo ainda, mas existe. Não existem sofrimentos sem propósito, mesmo para aqueles sofrimentos para os quais nós não encontramos respostas, mas eles têm algum propósito sim. Eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Patriarcas e Profetas. No livro Patriarcas e Profetas, na página 129, nós lemos assim: Deus dirige os seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança, nem os rejeita. Permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não abandonou Jó. Consentiu que o amado João fosse exilado para a solitária ilha de Patmos, mas o Filho de Deus encontrou João ali na ilha de Patmos, e a sua visão esteve repleta das cenas da glória imortal. Deus permite que as provações assaltem o seu povo. As mesmas provações que da maneira mais severa provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais junto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos aos pés de Jesus e experimentar a paz que Ele, em troca, nos dará. Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que ele possa refletir o brilho de seu amor. É por meio de transes severos, probantes, que Deus disciplina os seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avançamento da sua obra e põe tais pessoas à prova. Em sua providência, Deus leva
as leva a posições que provem seu caráter e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado o seu objetivo. São educados, são adestrados, são disciplinados, preparados para desempenharem o grandioso propósito para o qual lhes foram dadas as suas capacidades. Quando Deus os chama à atividade, eles se acham prontos e anjos celestiais podem unir-se-lhes na obra a ser cumprida na terra. Portanto, queridos, Deus permite que a provação venha a você, como permitiu a Jó, como veio também ao profeta João na ilha de Patmos, ou como veio ao próprio Abraão, o pai da fé. Você também e eu seremos provados, para que a escória saia e brilhe o ouro puro, maravilhoso do caráter de Cristo refletido em você, refletido em mim. Louvado seja Deus por isso. O que dizer das vezes que não vemos benefício algum como resultado do sofrimento? Quando tentamos descobrir quais os benefícios que eu estou tendo desse sofrimento, desta tragédia, e não conseguimos visualizar nenhum benefício, o que fazer? Continue confiando na graça do nosso Deus, na bondade do nosso Pai Celestial. Mesmo quando não encontramos os benefícios do sofrimento, continue confiando nele. E quanto ao sofrimento dos que não tiveram em seu caráter a escória separada do ouro, pois foram mortos instantaneamente? O que dizer dos que sofrem sem conhecer o Deus verdadeiro ou qualquer coisa a seu respeito? E as pessoas cujos sofrimentos apenas as tornaram mais amargas, mais revoltadas? Já perceberam que as pessoas, quando sofrem, elas não se humilham diante da poderosa mão de Deus, mas se tornam mais amargas, mais revoltadas? A mesma luz do sol, os mesmos raios do sol que amolecem a cera, endurece o barro. O sol é o mesmo, mas amolece a cera e endurece o barro. Há pessoas que não aceitam as provações. Há pessoas que se revoltam contra Deus. Há pessoas que ficam de mal com Deus. Há pessoas que nunca mais falam com Deus. Há pessoas que nunca mais pisam na igreja. Queridos, nós temos que deixar que as provações nos levem para mais perto de Deus. Nós temos que chorar na hora do sofrimento, na hora da dor. Vamos chorar no ombro de Jesus. Vamos chorar aos pés de Jesus, bem pertinho dele, porque ele vai nos confortar. Não permita que nenhum sofrimento inexplicável venha endurecer o seu coração e afastá-lo de Deus. Há coisas que acontecem. Eu conversei com uma senhora uma vez, uma mãe, que disse: eu estou de mal com Deus há 7 anos. Há 7 anos eu não converso com Deus. Eu perguntei para ela por quê. E ela disse: eu tinha um filho somente, e Deus levou essa criança, ela morreu. E eu nunca perdoei Deus por ele ter feito isso. Queridos, por que que um filho único morre? Por quê? Deus também tinha um filho único, chamado Jesus, e ele morreu na cruz. Onde estava Deus quando o seu filho unigênito morreu na cruz? Onde está Deus quando a sua criança está morrendo ou sofre um acidente? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar onde estava quando Jesus Cristo, seu filho unigênito, morreu na cruz. Mas por que que Deus permitiu? Nós vamos entender um dia. Mas enquanto você não entender, chore, desabafe aos pés de Jesus. Confie na bondade de um Deus que já provou que ama você e que ama a mim. Nesses casos, quando o sofrimento é muito grande e respostas nós não temos, o mais prudente é chorar. Chorar e dizer: tem misericórdia de mim, Pai Celestial. Poupa o teu povo, querido Deus. Na parte de quarta-feira, basta cada dia o seu mal.
A vida é difícil? Sim, é difícil. A vida é dura? É dura. Mas o céu está garantido? Está garantido. Aleluia! É um conforto saber que o céu está garantido. É um conforto saber que o céu foi comprado pelo sangue de Jesus e ele é seu, ele pertence a você. É só você aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Além de aliviar você, Jesus diz, eu preparei o céu para você. Um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Sim, queridos, a vida é difícil, mas o céu está garantido. Em Mateus capítulo 6, verso 34, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 6, verso 34. Esse é o título da lição de quarta-feira. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse texto de Mateus, capítulo 6 e o verso 34, merece nossa meditação. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus Cristo está dizendo que nós não devemos sofrer pelo dia de amanhã. Não deveremos sofrer nem mesmo pelo dia de ontem, porque o dia de ontem, se fizemos o que foi bom, louvado seja Deus. Se fizemos o que foi mal, é só confessar. Não precisamos sofrer pelo passado e nem sofrer pelo futuro, porque o futuro pertence a Deus, não a nós. Só pertence a você e a mim o dia que se chama hoje. E cada dia nós devemos viver plenamente em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus e preparados para viver ou para morrer. Cada dia deveremos viver plenamente. Queridos, Mateus capítulo 6 e o verso 34. Aqui nós lemos que Deus reconhece que existe o mal. Existe o mal e o mal está presente no dia a dia dos filhos de Deus. Mas que nós não deveremos nos abalar por este mal, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas que precisamos vão ser acrescentadas na nossa vida. Pense no destino imediato das pessoas descritas nesses versos. No caso dos filhos de Jó, todos morreram num só dia. Será que eles morreram por pecados que eles cometeram ou morreram injustamente? Morreram, pelo que nós lemos em Jó capítulo 1, versos 18 a 20, morreram injustamente. Vítimas do quê? Do grande conflito entre o bem e o mal. Mas, queridos, nós vemos também em Gênesis capítulo 4, verso 8, quando Caim matou Abel. Abel morreu por um pecado que ele cometeu, ou Abel morreu porque ele era fiel a Deus? Abel sofreu a morte exatamente pela mesma razão porque Jó estava sofrendo os ataques de Satanás, porque Abel também, assim como Jó, eram muito fiéis a Deus. Em Êxodo capítulo 12, verso 29 e 30, fala da morte dos primogênitos. Os primogênitos das famílias egípcias que morreram naquele dia 14 de Nisan, do primeiro mês do calendário judeu, naquele ano, naquele dia do Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito e os primogênitos egípcios foram mortos. Aqueles primogênitos foram mortos injustamente ou foi consequência da ação dos seus pais? Percebam que ali os primogênitos egípcios morreram já por uma ação de incredulidade do pai e da mãe. Os pais não creram, os pais não colocaram o sangue na verga da porta para que seus filhos fossem protegidos. Nós, pais, somos responsáveis pela vida dos nossos filhos enquanto eles estão dentro da nossa casa. Nós somos o sacerdote. Nós deveremos colocar o sangue do cordeiro na vida dos nossos filhos para que eles sejam perdoados e salvos. No caso de Urias, o Eteu, em 2 Samuel capítulo 11, verso 17, Urias, o Eteu, morreu injustamente por uma ação criminosa e assassina do rei Davi. Mas Urias morreu sem nem mesmo saber por que estava morrendo. Mas, queridos, quando as pessoas morrem injustamente, isso nos prova que nós estamos realmente vivendo um grande conflito entre o bem e o mal. E o bem às vezes age nos filhos de Deus, mas o mal também age nos filhos de Deus, como no caso de Davi, que se deixou dirigir por Satanás e ele maquinou um plano para matar Urias.
Jeremias sofreu dentro de um poço de lama. Jeremias 38:6 diz que ele foi lançado num poço de lama e ali ficou sofrendo, não por pecados que ele cometera, mas porque ele era fiel a Deus. João Batista morreu decapitado porque ele era fiel a Deus. E os mártires, mencionados em Hebreus capítulo 11, versos 35 a 38, ali muitos mártires deram suas vidas porque eram muito fiéis a Deus. Queridos, aqueles que estão vivendo em comunhão com Deus e são fiéis a Deus, e você está entre eles, eu também estou entre eles, nós podemos sofrer, como também os ímpios sofrem. Mas uma coisa nós temos como certeza: o sofrimento é passageiro. Nós temos uma luz que vem de Jesus Cristo, a luz da esperança da vida eterna, a luz de um novo céu e de uma nova terra, a luz da segunda vinda de Jesus. A Bíblia reflete uma realidade cruel a respeito da vida em nosso mundo caído. O mal e o sofrimento são reais. Somente fazendo uma leitura superficial da palavra de Deus e tirando alguns textos do contexto, poderíamos pensar que a vida aqui seja razoável, justa e boa. Se nós permanecermos fiéis a Deus, nós podemos pensar que isso será um escudo e uma proteção contra todas as doenças ou todos os sofrimentos. Mas não é assim. Mesmo quem é fiel a Deus, a Bíblia mostra isso, também sofre consequências, também morre. Quando o avião cai, aqueles que são fiéis a Deus também morrem. Balas perdidas não atingem só ímpios. Balas perdidas também atingem filhos de Deus, que são fiéis a Deus. Essa é a consequência de vivermos no campo de batalha, em constante guerra, sem trégua. O céu ainda não é aqui, meu querido irmão. O céu está por vir. E por ser tão ruim viver aqui, porque vivemos num campo de batalha, é que nós almejamos e suspiramos pela volta de Jesus. Porque ele tem que voltar logo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus estava reconhecendo que existe o mal, sim. Mas existe o bem. Louvado seja Deus, porque existe o bem. E o bem vence sempre. O bem vence sempre. Aparentemente, às vezes, o mal vence. Mas é uma vitória aparente. Na parte de quinta-feira, fatos que não se veem. A nossa fé, ela tem certeza e convicção de fatos que não se veem. Mas pelos olhos da fé nós vemos. Pela fé que temos no caráter de bondade de Deus, aprendemos a confiar nele, mesmo quando não entendemos as causas e as razões do sofrimento. O homem, diz a Bíblia, Jó 14, 1 e 2, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Portanto, a questão com a qual lutamos é: como explicar o sofrimento àquele que parece não fazer sentido para nós, no qual é derramado sangue inocente? A única explicação é o planeta da guerra entre o bem e o mal. Somos atingidos, como filhos de Deus, somos atingidos. Existem pessoas que fumam e contraem câncer de pulmão, mas existem pastores, pessoas fiéis, que não fumam e nunca fumaram, mas também que podem morrer de câncer no pulmão. Satanás é um ser real e ele é a causa, direta ou indireta, de tantos sofrimentos no nosso planeta. Quando acontecem coisas que nós não entendemos, precisamos aprender a confiar na bondade de Deus. Confie sempre na bondade de Deus. Não é de explicações que eu e você precisamos. Nós precisamos de fé no caráter bondoso do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Se nós tivermos fé neste caráter cheio de amor e de bondade, mesmo que não tenhamos explicações para os sofrimentos, nós viveremos em paz. Precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver facilmente as respostas. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. A vida não depende do equilíbrio entre o bem e o mal. Você já viu este desenho do Yin e Yang? O peixinho preto que tem um olhinho branco e o peixinho branco que tem um olhinho preto. Satanás criou
este conceito de que o bem e o mal estão representados pelos dois peixinhos, chamados de Yin e Yang, e que a felicidade do ser humano depende do equilíbrio entre o bem e o mal. Ele quer que você acredite, Satanás quer que você acredite, que para você viver bem, viver feliz, você tem que ter um equilíbrio entre o bem e o mal. Há muitos até que defendem que Satanás e Jesus são dois irmãos, e o bem-estar do ser humano é viver bem com o irmão Satanás e o irmão Jesus. Isso é uma heresia, poderemos dizer. Na realidade, meus queridos, a felicidade humana não depende do equilíbrio entre o bem e o mal. Depende da destruição do mal e da vitória do bem. A vitória do bem é o que a Bíblia promete. O mal não existia na eternidade. Passou a existir quando Lúcifer se rebelou contra Deus. O mal nasceu em Lúcifer. E ele vai acabar quando Lúcifer for queimado no lago de fogo e enxofre. Mas o bem, ele é eterno, porque o bem é Jesus. Por que o bem sempre vence? Há pessoas que dizem que o bem não vence sempre. Eu vou mostrar para você que o bem sempre vence. Às vezes, não naquele exato momento, mas a vitória permanente sempre é do bem. O bem venceu o mal na expulsão de Satanás do céu. Ele foi expulso. Jesus, que é a personificação do bem, permaneceu. A descendência dos filhos de Deus foi preservada no dilúvio. Noé e sua família foram preservados. Os que não obedeceram morreram no dilúvio. Deus usou o seu poder para preservar o bem. Após o dilúvio, Abraão, Jó, Moisés, todos eles foram possessões do bem, possessões do Espírito Santo, guiados por Jesus Cristo. A personificação da bondade e do amor, Jesus Cristo, ele trabalhou e usou Abraão, Jó, Moisés, todos eles saíram vitoriosos. Abraão se tornou o pai da fé. Jó foi restaurado depois de tanto sofrer. Moisés morreu, mas foi ressuscitado e levado ao céu e apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração, onde apareceu Moisés, Elias e Jesus conversando. Sim, o bem venceu. A possessão da terra da Palestina, quando quando o povo de Israel atravessou o Jordão e eles conquistaram Jericó, venceu o bem. Venceu o bem. Quando Raabe aceitou o Deus de Israel, ela foi preservada em vida, ela e a sua família, venceu o bem. E o mal, representado pelos ímpios que adoraram Baal, eles foram destruídos. Queridos, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos em Babilônia, muitos podem pensar, aí está a prova de que o mal venceu. O mal venceu em Babilônia? Você se esqueceu de que o rei de Babilônia, que era o senhor do mundo, se converteu ao Deus de Israel? A Bíblia diz, em Daniel, que o rei Nabucodonosor se converteu e convocou a todo o seu império para que respeitassem e adorassem o Deus de Israel, porque unicamente o Deus de Israel, o Deus de Daniel, era Deus verdadeiro. Sim, o bem venceu até dentro de Babilônia. Vocês se lembram de Ciro, o persa, que foi um instrumento nas mãos de Deus para a reconstrução de Jerusalém? Venceu o bem. Vocês se lembram de Assuero e de Ester e do decreto de morte contra o povo de Deus? Mas que no dia do decreto de morte nenhum judeu morreu? Venceu o bem. Vocês se lembram de Naamã, de Mardoqueu e Amã? Amã e Mardoqueu. E Amã fez uma forca para enforcar Mardoqueu, mas Amã foi enforcado e Mardoqueu se tornou príncipe, se tornou primeiro-ministro, venceu o bem. Queridos, o nascimento de Jesus na terra foi uma vitória do bem, porque o rei Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, mas não matou Jesus. Jesus sobreviveu. A vida e a obra de Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, foi uma vitória do bem, espancando o mal, espancando o demônio da doença, espancando os demônios das pessoas possessas, mostrando vez após vez, dia após dia, a vitória do bem.
Jesus Cristo, ao morrer na cruz, sem pecado, é a vitória do bem, porque esmagou a cabeça da serpente. A ressurreição de Jesus Cristo, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia, dizendo eu sou a ressurreição e a vida, foi a vitória do bem. Quando Jesus subiu ao céu para ser o nosso representante, no lugar de Satanás, a vitória do bem. Nunca mais Satanás seria o representante do planeta Terra. Agora é Jesus quem responde por você, venceu o bem. Queridos, na ressurreição de Jesus Cristo, foi plantada a igreja cristã. A igreja cristã foi perseguida pelo Império Romano, foram mortos os cristãos, mas quanto mais sangue de mártires era derramado, mais cristãos se convertiam. E Roma, o Império Romano foi invadido pela religião de Jesus Cristo, venceu o bem. O apóstolo Paulo fez conversos até dentro da casa de César. Venceu o bem. O cristianismo, ao longo dos séculos, tem sido uma religião, a maior religião do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Está vencendo o bem. A nova ordem mundial que está sendo implantada no mundo hoje são prenúncios de que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo está chegando. A segunda vinda de Jesus está próxima, porque a nova ordem mundial é o esforço último de Satanás para querer implantar o seu reino na terra, mas é somente uma demonstração, um prenúncio de que a volta de Jesus está a poucos passos. Nós, queridos, podemos ver já a vitória do bem, quando Jesus Cristo voltará e estabelecerá o reino eterno, que não será jamais destruído. Sim, Jesus Cristo é o bem em pessoa. A vitória é dele. Louvado seja Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe. Amém.